Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui na web radiovagalume.com. Acontece todas as manhãs ao vivo, entre 8 e 10 horas, no horário de Brasília, e as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Eu já falei algumas vezes que uma das minhas primeiras reflexões, eu acho que é o que mais me, inicialmente, e ainda hoje, me mobilizou para que eu fizesse o que eu faço, foi a minha, talvez precoce, perplexidade com esse universo onde nós vivemos. Hoje se fala muito, né? Se popularizou os movimentos, as descobertas da física quântica. E eu, que gosto muito dos assuntos ligados à física quântica, muitas vezes faço críticas aqui quando as pessoas tentam transformar a física quântica em religião, física quântica em legitimação de cursos que não são muito bem cursos ligados ao que a física quântica propõe. A física quântica, assim como qualquer coisa, é uma fresta, né? Nada tem a resposta absoluta, definitiva. Nada é suficiente. Jamais, na minha opinião, nós chegaremos perto de atingir o total de conhecimento do ser humano pode chegar em relação ao universo, em relação aos mistérios da vida, da morte, porque nós somos seres fragmentados e eu acho que essa fragmentação é bonita. Ela me relativiza, ela me diminui diante do macro, diante do incognoscível, diante do infinito, diante do que me aparenta uma infinidade de mistérios. Era mais ou menos essa a sensação que eu tinha, e ainda tenho, quando eu olho para cima, por exemplo, e vejo as estrelas e vejo os planetas, e sinto que eu estou aqui, uma bolha de vida, uma pequena bolha, um micróbio, um inseto de vida, pensando, sentindo. Eu tenho um corpo, né, que se expressa, que sonha, que cria, que se comunica, que se comove, que se inquieta, que se alegra, que entristece. Eu tenho um corpo que envelhece, um corpo que muda, um corpo que olha e não sabe, um corpo que se vê, um corpo que tem consciência da própria existência, um corpo que tem consciência da própria morte e consegue identificar outro corpo e consegue reconhecer que ali há vida também. Ainda que separado aparentemente de mim, algo me alimenta cada vez mais a sensação de que a vida que habita os outros corpos, que não os meus, é a mesma coisa, é a mesma energia, é a mesma vida que movimenta esse corpo aqui, que eu chamo de Flávio. Há muitos mistérios que a gente não sabe. E os seres humanos ficam felizes, e eu também, quando uma das frestas, por exemplo, a ciência, nos traz coisas que não sabíamos, nos fala sobre, e cada vez mais nesse sentido, sobre a conexão que há em tudo, sobre o fato de que não só eu e você, mas o universo inteiro é conectado. E de alguma maneira o universo inteiro existe em cada fragmento, aparentemente fora e desconectado do todo. Isso quer dizer, em cada célula do meu corpo e do seu, existe uma maquete do universo inteiro. Nós somos como universos que caminham sobre pernas. Isso é incrível. Pensar nisso me leva a tantas outras e outras e outras reflexões, como eu disse no começo do nosso papo, foi pensando assim lá atrás, que mesmo quando eu decidi, pelo caminho profissional, no rádio, e fazer as coisas todas que eu fiz, e que me alegro muito por ter feito, mas mesmo assim, sempre houve em mim um componente de que aquilo tinha que ter algum significado a mais que simplesmente entreter, que simplesmente alegrar, apesar do entretenimento e a alegria serem coisas legais e belas, enfim. Mas não era o que me movimentava naquele momento, e continua sendo. De uns anos para cá isso foi ficando cada vez mais claro, na medida em que as tecnologias permitem que você possa se comunicar, que você possa falar o que tem para dizer, e é por isso que eu faço isso com liberdade em todos os canais, em todas as mídias que eu uso para comunicar o que eu tenho a dizer. Uma delas é o livro. E é por isso que eu vou ler um texto aqui que fala um pouco sobre essa perplexidade do universo e essa relação entre nós e o universo. Nós somos como corpos do universo. O universo toma consciência de si mesmo a partir dos nossos olhos,
a partir de nós. Nós vamos, com o passar do tempo, percebendo esses fenômenos e apontando eles conforme a nossa explicação cultural. Isso já acontecia lá nas cavernas e isso continua acontecendo, não em menor intensidade. Então nós usamos os nossos símbolos, as nossas linguagens, o nosso conhecimento até ali, a nossa pequena ciência até ali, a nossa pequena teologia até ali. Então nós vamos dizendo, uns dizem é Deus, outros dizem é a ciência, é o universo, é a energia, é o não sei o que lá, mas tanto faz o nome que você usa. Estamos falando sobre nós mesmos, nós, os universos que caminham sobre pernas, as dimensões, nós, as dimensões, o amor, nós, o amor, Deus que nos habita. Mas o que isso quer dizer de verdade na prática? Bom, isso não é algo para se responder com tanta objetividade, não é um manual, não é assim, olha, os passos, a fórmula, não é assim. Então acompanhe esse texto que reflete um pouco sobre isso, aqui do livro O Menino que Anseia pelo Céu, e tomara que seja suficiente para suscitar em você algumas reflexões adicionais. Desentulhados é o nome do texto. Todo espaço é preenchido pelo universo. Não há vácuo. Apesar da ciência ainda buscar respostas definitivas para tal matéria escura. Olhe para o céu, veja a natureza e perceba que a vida ocupa todos os espaços, sem esforço, naturalmente, estabelecendo conexão entre todas as coisas. Diminua em si mesmo os espaços ocupados pelo ego e vai ver o mesmo fenômeno. Aquiete-se e os espaços interiores serão preenchidos pela vida. Tudo ficará mais claro, sua perspectiva de olhar mudará sem nenhum tipo de esforço. Não haverá mais necessidade de pautar-se pela média, tudo será novo. Mas há um preço a pagar. Quando sai da caverna, a sociedade deixa de ter parâmetros para entender que tipo de fenômeno ocorreu. É preciso criar uma caixa. Qual sua religião? Qual sua filosofia? Quem é o seu mestre? Quais as suas intenções? E na tentativa de entender, pode-se projetar inclusive hostilidade. É preciso desqualificar quem não coube em nenhuma forma. Este virou ameaça e sua antecipação de olhar pode desqualificar o pensamento médio. Sua paz é ameaça, sua independência uma afronta, sua liberdade coloca em dúvidas o discurso vigente. Os caminhos oferecidos, as propostas difundidas com tanta ênfase, tudo se relativiza. Você enxergou. E agora que você viu, virou ameaça. A sociedade jamais será nenhuma referência para lidar com aqueles que se desentulham, os desentulhados. Os que se anteciparam em abrir mão dos labirintos interiores, do alimento ao próprio ego e esvaziando-se foram preenchidos pelos mares, pelo céu, pelo vento, pela vida. Cabe a esses, conscientes do fenômeno, pacificarem-se. Não houve caso na história humana de alguém que viu antes, um único ser que não tenha se antecipado no tempo, especialmente sobre os preconceitos e limites autoimpostos de olhar sem pagar algum preço por isso. É uma escolha. Aos que se sentem ameaçados, o dedo em riste, o deboche, as acusações. Aos pacificados, a certeza de que o seu diálogo interior com o universo criará conexões, desentulhará espaços, promoverá a vida. No fim das contas, isso é o que realmente vale.